Senta aí então que aí vem a história. Hoje a gente vai falar da conspiração da pólvora. Conspiração da pólvora, tu conhece bem aí, pelo menos de cara tu conhece o personagem envolvido, o principal personagem. Mas já te conto essa história toda. Primeiro dá aquela curtidinha amiga aí e tal, tu deixa pra depois, eu sei que tu esquece, faz agora, né? Aquela história, não deixa pra depois o que pode fazer depois ainda. Não deixe pra depois o que... Não, peraí. Não deixe para depois o que pode fazer nunca mais. Não, o que pode fazer ainda. Enfim, faz agora, curte agora aí e tal. Não deixe para depois que tu vai acabar esquecendo mesmo. Beleza? Mas para a gente entender um pouco o que foi a conspiração da pólvora, esse personagem aí que eu tenho certeza que tu conhece, vai aparecer em seguida a carinha dele. Vamos entender então o que é, qual era o motivo, né? O que estava em jogo. O ano é 1605, reinado do rei. Reinado do rei. Jaime I na Inglaterra. Sim, Jaime I, aquele que tu tá pensando, sobrinho neto do Henrique VIII. Henrique VIII, marido da Catarina de Aragão. Isso. E depois da Ana Bolena. E depois da Jane Seymour, irmã. Depois da Ana de Cleves. Depois da Catherine Howard, depois da Catherine Parr. Bom, não vamos ter que fazer outro vídeo só falando das esposas dele, né? Mas esse mesmo, o rei Henrique VIII, então, que rompeu relações com a Igreja Católica naquelas, né? Querendo separar, casar de novo, e de novo, e assim por diante. Não conseguindo fazer isso dentro da Igreja Católica, ele rompe relações com a Igreja Católica, cria uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, reforçando aí o movimento protestante que já estava acontecendo em outros lugares aí da Europa, né? Na Alemanha, na Suíça e na França em especial. Nessas aí, de criar uma nova igreja, ele resolve o problema pessoal dele, de separar e casar de novo, mas resolve também o problema das finanças do país. A Inglaterra, depois da Guerra dos 100 Anos, que durou 116, contra a França, passou pela Guerra das Duas Rosas ainda, né? Então dá pra gente imaginar que ao longo desse período aí, as finanças inglesas não deveriam estar lá tão bem assim, né? Então, ao romper relações com a Igreja Católica, colocar a Igreja Católica na clandestinidade, ele resolve o problema dele pessoal de separações e casamentos, mas resolve um pouco o problema das finanças do país. Ao colocar a Igreja Católica na clandestinidade, os bens, terras da Igreja Católica passam ao governo inglês. Mas enfim, depois, outra hora a gente fala mais aí no Henrique VIII, porque agora o assunto é a conspiração da pólvora. Pois desde o tempo do Henrique VIII, que a perseguição aos católicos, né, aqueles que não queriam se converter à nova fé anglicana, se tornou cada vez mais violenta, né, e mais ainda, em especial no reinado do Jaime I, pois justamente, né, contra essa perseguição que se organiza aí a conspiração da pólvora. O que foi essa conspiração? Dia 5 de novembro de 1605, durante a sessão do parlamento, onde estariam envolvidos aí lords, né, os parlamentares ingleses, mas em especial a participação de ninguém menos do que o rei Jaime I, 36 barris de pólvora no subterrâneo do parlamento iriam explodir pela ação de Guy Fawkes. Repeat please. Guy Fawkes. Esse tiozinho aí, reconheceu o rostinho dele? Guy Fawkes então era o responsável por detonar esses 36 barris de pólvora. O que aconteceu foi que foram surgindo rumores aí, né, de alguns conspiradores aí preocupados com católicos que pudessem estar por perto, na redondeza, e viessem a morrer também, como se já não bastasse toda a perseguição. Esses rumores chegaram então aos ouvidos do rei, que ordenou de surpresa a inspeção do subterrâneo do Congresso, do parlamento inglês antes. E nessa inspeção de surpresa foi encontrado lá o Guy Fawkes, então, sentado aí sob alguns barris de pólvora, né, pronto, né, esperando a hora aí
em que estivesse cheio o parlamento inglês e estivesse com o rei. Ele foi preso na hora, foi alvo aí de um julgamento sumário, ele e os outros líderes, né, um julgamento sumário e tal, e no ano seguinte, em poucos meses levou o julgamento dele, no ano seguinte ele já foi condenado à morte e enforcado, devidamente enforcado. Né? E assim acabou antes de começar a conspiração da pólvora. Aliás, a conspiração começou, só não chegou, né, não atingiu o seu objetivo final, como tantos outros movimentos aí, né, ao longo da história. A gente teve no Brasil também, né, Inconfidência Mineira, que delatada antes, né, acabou não ocorrendo e tal. Mas o fato, né, a questão, né, quando a gente fala em Inglaterra, os ingleses são muito apegados em tradições. Então conta-se, né, que até hoje, como tradição, né, talvez nem tanto como preocupação real, mas como tradição, sempre ocorre antes da visita, né, do rei da Inglaterra, no caso atualmente da rainha. Põe atualmente nisso, até Deus o livre. Mas enfim, né, sempre antes das visitas anuais aí do rei ou da rainha da Inglaterra ao parlamento, ainda se realiza essa inspeção dos subterrâneos e tal, né? A tradição é uma coisa levada bastante a sério na Inglaterra. Ah, beleza? Ah, não, peraí. Te disse que tu conheceu o rapazinho esse, o Guy Fawkes, não lembrou da cara dele mesmo, sério? Pois agora, né, tu vai lembrar. Filme V de Vingança, a máscara usada no filme e que depois se popularizou nas ruas, em muitos protestos aí no Brasil e no mundo e tal. Essa máscara é inspirada aí na aparência do Guy Fawkes, né? O Guy Fawkes, né, admirador do fervor católico aí dos países ibéricos, adotou o nome espanhol de Guido Fawkes também, né? Mas essa cara aí que tu conhece, então, que tu já deve ter visto em muitos protestos aí pelo Brasil, e na TV e coisa assim, até mesmo, né, o pessoal compra máscara para fazer protesto, acaba usando depois no carnaval, né, reaproveita e tal. Essa carinha que tu tanto conhece aí, então, é dele, né, do Guy Fawkes, o responsável aí, né, o cara que ia lá, acendeu o pavio, detonar os 36 barris de pólvora, explodir, matar rei Jaime I na Inglaterra em 1605 e mais os parlamentares que aprovavam nessa perseguição aos católicos no país. Beleza?